No final do ano, eu já falei sobre isso, eu conheci a estrutura do Internacional de Porto Alegre e dos 32 jogadores, na época, eu acho, que faziam parte do elenco visando ali disputa de Copa do Brasil, Campeonato Estadual, que o Inter vem engolindo tudo lá, visando já o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 32, se eu não me engano, apenas 13 ou 14 não eram da base. Então, o alicerce com certeza um investimento onde você vai colher, às vezes até a curto prazo, mas geralmente a médio e longo prazo, né? E eu vou perguntar ao Gil Baiano, esse longo prazo, por exemplo, Gil, podia ser hoje, né? Se lá atrás tivesse olhado, mas uma hora tem que voltar, no caso, né? Já existe um trabalho, né? Mas uma hora tem que ter o pontapé inicial. Como é que está sendo esse início aí? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos presentes aqui no estúdio. Boa noite aos telespectadores. Bem verdade que esse trabalho já deveria ter sido feito num passado recente. Essa gestão sempre teve essa ideia de tentar formar jogadores em casa, mas pela necessidade que se tem o 13, por ter uma torcida que cobra, que necessita de títulos de imediato, pelo 13 não ter estrutura física para abrigar 2 departamentos, um profissional e um amador, por conta de ter apenas um campo de treinamento, tudo isso se viabilizou um pouco que nós iniciássemos esse trabalho que agora, de uma certa forma, por força da situação, nos obrigou a começar a fazer um trabalho que já estava no nosso planejamento, que um dia isso seria feito por nós. Eu não vejo outra solução para que os clubes consigam se adequar, principalmente à legislação atual, se não formar jogador em casa, se não diminuir os custos operacionais, custos com folhas de pagamento e enxertar o seu patrimônio, formando esses atletas que temos inúmeros exemplos de jogadores paraibanos que saíram. O Hulk agora foi vendido para lá, para a China, vocês todos sabem. Atleta que daqui da cidade não foi formado aqui, porque realmente os clubes da cidade não ofereceram condições, ele foi buscar seu espaço e conseguiu chegar onde ele chegou. É um exemplo a ser seguido. Eu tenho convicção de que se o trabalho for realizado nesse sentido, outros Hulks aparecerão e os clubes aqui deverão ter uma base de sustentação e uma saúde financeira preservada. Você tocou num assunto interessante, lógico, né? É difícil você organizar mais de um departamento, profissional e amador, né, em um campo só, né, de jogo. Eu tive há pouco agora em Brusque, né? E Brusque é uma cidade de 120, 130 mil habitantes, mas o Brusque não treina no próprio campo, né? Então, isso já é uma visão que realmente está faltando a gente... É lógico que depende, não é só querer, né, Gil? Tem que ter um investimento, tem que ter, às vezes, até um apoio público, né? Ou alguma empresa privada que tenha essa visão e chegue junto, que é complicado diante da história do clube, do que o clube atravessa pelo momento financeiro, mas uma hora isso vai ter que chegar, né? É imprescindível se quiser, e aí eu acho que você pode traçar um paralelo de equipes que às vezes não investem na base, chegam até uma Série B, Série A de Campeonato Brasileiro, e a hora a queda é grande, né? Tá o Icasa aí para contar a história, né? Perfeitamente. Você acabou de me dizer que foi lá no Internacional, conheceu a estrutura do clube. Eu sempre convidei os nossos dirigentes aqui a viajarem, a conhecer o centro-sul do país para ver como é que é feito o trabalho dos clubes de massa, que não, com certeza não chegaram onde estão, não começaram desta forma, começaram de baixo, buscando, arriscando nos seus investimentos, buscando uma base de sustentação para a sua divisão de base, e aí foram fazendo seus negócios e se transformaram nos clubes que hoje são. Um exemplo que eu tenho muito vivo na minha mente é o próprio Vitória, que eu iniciei aquele trabalho na época ainda como atleta de base. O Vitória tinha um problema sério financeiro, problema de escassez de títulos. Então chegou uma pessoa lá que foi o Paulo Carneiro com essa ideia de formar jogadores em casa, conseguiu convencer o empresariado, conseguiu transformar o Vitória em médio e longo prazo no que o Vitória é hoje, com estádio próprio, com centro de treinamento, revelando jogadores, participando solidariamente da rentabilidade dos atletas que ele formou. Então, o caminho é este, o start está dado, as dificuldades são imensas, financeiras, espaço físico, recurso humano, mas o 13, por ser um clube de massa, um clube de tradição, um clube que tem marca, eu acho perfeitamente possível que se consiga fazer esse trabalho. Inclusive, o Mano traz um diferencial nesse sentido aí, né? É um começo, mas é um começo já, digamos, que vinha sendo trabalhado mesmo que indiretamente, né? No momento em que o Mano já trabalhava há algum tempo com alguns desses atletas,
E agora o 13, inclusive, com outros jogadores que pertenciam ao clube, repatriou. Então, o Mano encaixou muito bem nesse momento, né? Perfeitamente. A chegada do Mano foi muito importante para nós, essa parceria, porque ele já tinha esse trabalho feito. O trabalho não está iniciado nesse exato momento. Tem um trabalho de 4 a 5 anos que esses atletas aí, ele já vinha preparando há um bom tempo, já conhece a família, conhece os pais, conhece as virtudes e os defeitos deles. Então, isso encurta muito, ao meu ver, um posterior resultado. Então, além do Mano ser uma pessoa que se encaixa no perfil do nosso trabalho, uma pessoa de bem, de caráter, uma pessoa honesta, idônea, tem feito um bom trabalho conosco e espero que esse trabalho ele venha a frutificar o mais rápido possível. A tendência é que isso ocorra, eu tenho muita fé que o 13 vai conseguir, repito o que falei anteriormente, por força da circunstância, ter iniciado esse trabalho. Eu acho que o caminho da reestruturação do clube passa por isso aí. Ô Gil, para você também faz uma diferença o fato do Mano ter sido um jogador, né, que marcou época aqui também, vestiu a camisa do clube, né? Então, a passar um pouco dessa identidade para o jogador que está começando faz uma diferença. O jogador ele vai ter que respeitar também, não é só o treinador, é um cara que tem história no próprio clube. Faz muita diferença, Gustavo, bastante diferença. Até um dos motivos pelos quais eu sou defensor da formação do atleta, além das questões que foram citadas anteriormente, questão financeira, questão de patrimonial, é a questão da identificação. O atleta que mora na cidade, o atleta que mora no estado, é da circunvizinhança, que conhece a história do clube, ele tende a se doar um pouco mais, ele tende a ser cobrado numa padaria, num restaurante, no mercado. Ele se incomoda com isso, né? Pelos próprios familiares. Normalmente eles vêm com histórico familiar de torcedores dentro de casa, torcedores, pais, tios, avós, que são torcedores do clube, que o cobram por isso, que se orgulham de o ver vestindo essa camisa. Então, isso é um fator para mim que é um diferencial na formação de atleta em casa. O Mano, por ser o comandante, por ter sido atleta do clube, ter sido jogador de futebol, sabe falar a língua dos atletas e participou dessa história, mais do que ninguém, ele pode orientar e apenas com o seu exemplo, além da orientação, de como é que se faz, se pode ser feito para se conseguir chegar até onde a gente quer. Temos a ideia do nosso planejamento, Gustavo, de no mínimo 10 atletas desses que nós estamos trabalhando aqui já fazerem parte do elenco profissional no próximo ano. É uma forma da gente já ter uma base feita em casa, contratar o mínimo possível, porque daí a gente diminui a margem de erro, diminui a probabilidade de erro e existe um balanceamento na folha de pagamento, uma mesclagem de experientes com jogadores mais novos. Uma situação que a gente, inclusive, tocou no primeiro bloco, né, que é inevitável a gente não traçar uma relação, né? A gente falou do Hulk, um jogador hoje que chama a atenção pelos números, né? Não só dentro de campo, mas fora também, né? A transação mais cara da história do futebol asiático. Aí eu fico pensando um pouco, às vezes, a cabeça do menino que está começando, né? Se ele, às vezes, se vislumbra com isso ou se ele vai conseguir focar, né, em apenas trabalhar, se dedicar àquilo para, quem sabe, um dia, né, fazer parte de todo esse mercado, de todo esse mundo. O que é que vocês sentem disso? Vocês que têm contato direto com o jogador, isso hoje tem ajudado, tem atrapalhado? De que forma transformar isso num estímulo? Bom, Gustavo, além do trabalho que é feito visando a formação, um outro componente importante é o componente social. Enquanto o atleta está ali no clube, um atleta que posteriormente a gente tende a aumentar o número de categorias, porque esse trabalho a gente acredita que vai crescer. Então, atletas mais novos, ao invés de estar na rua furtando ou susceptível ao uso de drogas, ele vai estar ali praticando o esporte, que em primeiro momento é o que nós pensamos em formar o cidadão. Nem todos serão Hulk, é bem verdade. Lógico. Mas ao menos o clube tende a ensinar o que é trabalhar em grupo, trabalhar em sociedade, trabalhar visando uma prática desportiva para que até a questão de saúde, a questão física, o atleta num período de adolescência ali, que ele se alimente um pouco melhor, que tenha uma base de sustentação para a sua vida adulta. Esse é um dos pré-requisitos que nós iremos colocar em prática, nós pensamos em colocar em prática nesse trabalho. Depois a formação de atleta, sem dúvida alguma, e posteriormente a utilização no profissional. O clube vai estar aberto, nem todos vão conseguir chegar, é bem verdade, porém,
todos vão ter a mesma possibilidade de conseguir, de acordo com o seu talento e sua dedicação, a conquistar os seus espaços que estão aí abertos. Gil, quero agradecer aqui pela participação. Eu quero deixar o espaço também, já que não é a primeira vez que o 13 passa por um momento, digamos, como a gente sabe que é sazonal, né? É uma gangorra que, infelizmente, a gente não tem 13 campinenses sempre bem juntos, né? Quando um está bem, o outro, infelizmente, não está numa boa fase, né? E vice-versa. Então, você foi jogador do 13, você chegou numa época também que o 13, em alguns momentos, era questionado e tudo mais, né? Qual a mensagem que você passa para o torcedor? Bom, numa história de 80 anos como o 13 tem, de vitórias, de alegrias, de tristezas, fazer futebol aqui na Paraíba é muito difícil, de fato, a gente sabe disso. Por fatores que não cabe aqui falar, não daria tempo e não seria talvez a pessoa adequada para ficar aqui fazendo esse tipo de questionamento. Embora todos esses fatos sejam verídicos, o 13 é um clube, para mim, que pode se autossustentar futuramente. É justamente essa a ideia que nós temos de sustentar, o clube ter uma sustentabilidade e o futebol acompanhar isso e não ficar essa sazonalidade de resultados. Então, ainda que o clube não consiga resultado, ele precisa estar com a saúde financeira totalmente preservada para que se suerga o mais breve possível com a maior sustentação possível. Então, é claro que o torcedor do 13 está magoado, como nós estamos, pelo resultado do momento, mas é um clube de massa tradicional, com a torcida apaixonada e que certamente, no futuro próximo, aí vai voltar a estar no lugar onde não deveria ter saído. Ok, obrigado, Gil. Obrigado aí à diretoria do 13. Bem, só mandando um abraço aqui para a Dani Raposeira, ela diariamente participa aqui. Obrigado pelo carinho. Também o pessoal do Náutico, da Catingueira, também, que acompanha aqui. Roberta, bem, os filhos Roberta, está aqui uma mensagem, deixa eu ver quem foi que mandou. Bem, a esposa também assistindo lá na Catingueira, só não vi o nome aqui, né, de quem era. O pessoal falando sobre o Campinense Clube, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. E só mais uma aqui rapidinho, um abraço para Nailton Chaves, que está aqui enviando mensagem também. Carla Gondim está aqui participando, né, e o Anailton aqui, inclusive, né, mandando um abraço para você, Gil, né, e desejando boa sorte. A gente faz mais uma pausa.